Bem-vindo ao CeiaCast, o podcast que vem trazendo o reino de Deus, da vida das pessoas da nossa igreja para a sua vida. Eita! Bom, pessoal, a gente está aqui mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando dessa temporada, desses episódios que a gente está apresentando para vocês. Que cada convidado que passa por aqui tem uma característica marcante. Sim. Todos que vieram hoje até aqui Tem nos ensinado, tem nos ensinado né? muito, tem cara. aprendido muito. A gente aprende com o testemunho deles, com a história de vida, com as experiências dentro e fora da igreja, e é assim que a gente vai tentar evangelizar e levar o conhecimento das pessoas que estão aqui até vocês que estão aí nos acompanhando e nos apoiando. E falando em apoiar, a gente precisa do incentivo de vocês que estão aí, Isso né, mesmo. nos acompanhando desde o início. E tudo tem um custo, tem uma estrutura para a gente montar equipamentos. A gente fez um investimento muito bom para dar esse pontapé inicial. Compramos microfones novos, exclusivos, específicos para o podcast. Compramos fones de ouvido, tem toda a questão do cenário. E agradecer o nosso pastor, né? Que deu o pastor grande Marcos apoio. Deu o pastor Marcos, ele deu o incentivo para a gente começar. Ele gostou muito e, inclusive, ele tá devendo uma visita. É verdade. Ele tá na lista, mas ele é um cara tá muito... fugindo, não, ele tá fugindo. Ele pensa que aqui tem algum enfermeiro que vai dar alguma agulhada nele, que ele não aparece de jeito nenhum. Ele tá fugindo de todas as formas. Mas, enfim, a gente precisa do apoio de vocês, que são empresários, que são empreendedores, que, sei lá, precisam da marca de vocês, que tenha visibilidade. Então, a gente precisa desse incentivo para nos apoiar com qualquer coisa. A gente está aberto a qualquer tipo de ajuda. Sim, senhor. E, em troca, a gente vai estar levando o nome de vocês, a marca, a empresa. E, basicamente, esse é o nosso objetivo aqui, essa troca. Isso. Peço que vocês nos incentivem curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, porque o comentário de vocês a binária do YouTube, ela entende que é um assunto relevante, então ela acaba compartilhando, né? Entregando isso. Ela acaba entregando a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então, eu peço esse apoio de vocês. Peço também que vocês sugiram convidados, pessoas que vocês querem que esteja aqui, que a gente esteja fazendo essa conversa. Assuntos, peço que vocês comentem a questão de assuntos que vocês acham relevantes para a gente estar trazendo aqui. E eu acho que é tudo que eu tinha para falar. Você pode lançar um tema, né? Um tema que você queira que seja discutido. Dentro da igreja a gente tem várias temáticas, gente, né? Isso. Nós temos várias pessoas capacitadas para diversos assuntos. E falando em capacitação, nós temos uma dupla de peso. Eu me preparei porque é uma responsabilidade. Aqui eu tô nervoso. Você não sabe o quanto. Eita. Rapaz. A gente se sente um menino, né? No conhecimento. Não. Cara, então, nós temos duas pessoas aqui que são pessoas incríveis, com conhecimento ímpar. Eu admiro muito essas duas pessoas que estão aqui com a gente. Tem muito a somar, tem muito a ensinar. Não é à toa que são professores. Dante, quem é que tá com a gente? Lino e Galaf. Aê! E aí, os melhores, Não é à toa, não. Ó, temos aqui Galafre, Lino. Resumidamente, eu preciso que vocês falem um pouquinho de vocês. Vida profissional, o que faz, formação, falar um pouquinho da família. Não sei, fiquem à vontade pra gente dar esse start aí nessa conversa. Vai para o ímpar ou... Eu deixo primeiro pro irmão Galaf. Bem, bom dia. Primeiro agradecer pelo convite, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito, primeiramente, do reino. Essa é a grande proposta. E depois falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho como voluntário aqui na Ceia. Bom, meu nome é Galafre Belém, professor de formação, ciências sociais, filosofia, casado, 63 anos, pai de 4 filhos, e me considero uma pessoa serena, tranquila,
equilibrada, que a gente procura, dentro da disponibilidade que se tem, o trabalho costuma exigir muito de todos nós, né? A gente está sempre presente nos projetos da ceia, sempre contribuindo naquilo que é possível contribuir, e agradecer a Deus por isso, porque, afinal de contas, Ele chama aqueles que têm de fato alguma coisa a contribuir, e a gente se sente muito feliz por isso. Eita. E aí, Lino? Eu, né? Lino Rodrigues, parece um apelido, né? Que tudo leva Lino, mas é o nome mesmo. Casado, 44 anos. Casado, marido da Nádia, pai da Esté, à beira dos 15. E formado como engenheiro inicialmente pelo sonho de trabalhar em fábrica, mas sinceramente Deus foi moldando meu sonho e hoje eu sou professor, né, nível superior, mas já fui também professor e às vezes trabalho com a questão do nível técnico. E de certa forma eu vejo que a própria Bíblia diz, né, que a gente sonha, mas Deus é quem dá o desígnio. Isso aí. Tá lá em Provérbios. E eu creio que tudo que eu tenho hoje foi Deus me direcionando para aquilo que eu acredito que é o que Deus quer que eu faça aqui nessa terra. Eita. Já entendeu a responsabilidade aí, né? Aqui o cara não pode o cara tem que errar saber. na pergunta, na condução. 2 professores, Eita. pai. Olha a responsabilidade. Aqui a gente tem, eu não sei o Lino, mas eu acho que o Galafre, ele faz parte do Ministério de Oração, né? Sim. Você pode falar um pouquinho pra gente, Galafre, do que consiste um Ministério de Oração? Porque, para quem não entende, se você puder falar e inclusive fazer uma breve um convite para as pessoas, como é que funciona esse ministério, você pode ficar à vontade. Quando o pastor Marcos, há uns 2 anos atrás, me convidou, e a Rosa, minha esposa, Sim. para participar desse ministério de intercessão, eu mesmo perguntei, mas eu? Então eu resolvi aceitar o desafio. Por quê? Porque até então eu tenho uma mente muito racional. Esse é um dos maiores desafios que eu enfrento, né, na vida da igreja, porque essa racionalidade ela atrapalha um pouco. Então, aquele pensamento antigo de que Deus está sempre à disposição da gente, basta que a gente profira algumas palavras, às vezes até vazias, tinha que ser destruído, desconstruído para construir uma outra coisa no lugar. Então, com o tempo, aprendendo junto com o Vando, que é o nosso líder do Ministério de Intercessão, a gente descobriu que a oração é uma arma poderosíssima. Poderosíssima. Lógico que você não vai ter se você pedir para o seu próprio deleite. A palavra diz isso. Não recebe porque pede para si. Então, o Ministério de Intercessão, todas as vezes que a gente se reúne, às quarta-feiras, está todo mundo convidado. É um convite que se faz para a igreja, para a comunidade em geral. Toda quarta-feira, aqui na ceia, 18h30, a gente está reunido para interceder. E nós sabemos que as pessoas que intercedem, como a gente costuma dizer, se colocam na brecha pelo outro. Não é? Nós cremos que o mundo espiritual ele é tão real ou mais do que esse mundo real em que a gente vive aqui. E há sempre uma luta. Basta lembrar de Daniel, 21 dias de luta para que a mensagem pudesse chegar até ele. Então há sempre uma luta no mundo espiritual para que essa intercessão ela não chegue nos pés do Pai, ela não aconteça. E a gente tem sido perseverante, persistente, no sentido de levar. E a gente já tem muitos frutos. Nós já tivemos testemunho aqui na igreja, de frutos que vieram desse trabalho de intercessão. Então, interceder pelo outro é um trabalho difícil, né, mas prazeroso.
Porque nós sabemos, eu costumo dizer, que a oração ela tem um efeito bumerangue. Ela vai, mas ela volta para ti. Então a gente tem sido edificado. Além da questão da intercessão, eu tenho muitos testemunhos, muitos para dar com relação a essa questão da intercessão, mas ela volta para ti. Isso é muito importante. Então, quando você vier, você não vai orar só pelo outro. Você também vai estar orando por você. Venha fazer parte desse ministério. É um ministério muito importante, que nós não consideramos o melhor, porque não somos melhor do que ninguém, mas é um ministério de estruturação, que forma a base, que sustenta o trabalho. E eu agradeço a Deus por fazer parte desse ministério. É incrível, porque assim, toda igreja lá tem que ter, né? Eu vejo assim pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um círculo de oração. A responsabilidade das mulheres lá é orar, né? Eles têm um círculo de oração. E nós aqui temos a intercessão, né? Que é um grupo de apoio, tanto quanto homem e mulher estão junto ali. E quando tem eventos, eles também estão dispostos a estarem lá pagando preço de oração. Mas a escola de ministério, né? A escola de ministério, como ela surgiu, de que forma ela surgiu, da onde veio, qual o pressuposto, né? Quero perguntar a Paulino, assim, direcionar a Paulino, porque ele foi o cara que deu o pontapé inicial, né? Passaram a responsabilidade, ele formou a equipe, né? E ele é o ministério dele, vou dizer assim, ó, é o ministério do... ele que direciona. Na verdade é assim, a questão do ministério, né? Quando a gente se tenta se fazer um autoexame e enxergar o que é que Deus te... Eu não tenho uma outra forma de dizer, a não ser que Deus me chamou para ser mestre. Sim. Então, assim, desde quando eu me converti aí, que já tem uns anos aí já de luta, eu vejo que desde lá eu fui sempre chamado, olha, bora trabalhar com a questão dos estudos da igreja, bora começar a reunir, bora montar um grupinho de estudo. Até tentei na ceia logo no início, mas não deu certo. Mas aí o pastor Marcos depois veio e disse assim, Elino, eu preciso que você assuma essa questão dos estudos, do ensino da igreja. Aí tá. Aí paralelamente eu ajudava também na mídia vitrine, mídia vitrine já, na mídia antes de tu vir. Mas aí eu sei que a questão do ministério ela é um pilar da igreja, né? A gente sabe que a igreja sem essa questão de estudo, sem a questão de ensino, ela é muito fraca. Assim como quando o irmão Galaf falou agora sobre a questão de oração, tem um pregador que diz, qual é o mais importante para a igreja, a oração ou o ensino? Aí ele diz assim, o que é mais importante para o avião? É voar com a asa, sem a asa direita ou sem a asa esquerda? Porque os dois eles andam juntos. Né? Ensino e oração eles são fundamentais, porque o ensino vai dar base para a oração mais sustentada, uma oração em que Deus vai... Existem, claro, eu ouvi vocês falar, mas existem gatilhos em que Deus ele não vai deixar de responder com relação a algumas coisas, algumas portas que vão ter uma maior facilidade de Deus responder do que outras. Claro, o início de tudo é na fé, mas essa questão de saber como orar, de alcançar diretamente o coração de Deus ajuda a alcançar nossos objetivos mais rápido, claro, dentro do propósito dele. Se achar que não, aí a gente vai ter que esperar o bumerangue voltar até... Você falou, Lino, sobre a escola de ministérios. Como é que funciona isso? Para quem não sabe, para quem não conhece, como é que funciona a escola de ministérios? Pois é. O nome Escola de Ministérios, voltando um pouco na questão histórica aí da origem, veio de Belém, né? Tá ligado a nosso templo central, que é a ceia de Belém. E a Escola de Ministério, o nome ministério quer dizer que não necessariamente tu vai trabalhar diretamente com o teu ministério, tu vai ajudar a desenvolver, a te encontrar, baseando-se em cima dos ensinos. Então, quando a gente se reuniu, eu, o irmão Galafre, Dante, pastor Cleito, pastor Marcos, uma reunião que teve lá em casa,
A gente conversou sobre isso, mas a grande dificuldade com relação ao ensino é montar material. A gente não tem ainda assim o nosso corpo docente forte e tempo hábil para montar. Então, hoje, a nossa Escola de Ministérios ela faz uma parceria com o IBAD, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, em que a gente pega todos os materiais, que lá são 24 matérias, 24 livros do curso médio em teologia, e aí todos esses 24 assuntos, tem assuntos que são diretamente bíblicos, outros são mais para formação teológica, né? Que aí entra a questão da homilética, da hermenêutica, tem alguns fundamentos psicológicos, de aconselhamento, isso faz parte. Mas tem também a questão bíblica, que é o aprofundamento bíblico. Então, tudo isso daí, de certa forma, hoje, faz parte dentro do ensino, né? E a Escola de Ministério também ajuda a questão de formar líderes, né? A nossa igreja trabalha com células, tudo, e eu creio que isso daí já foi conversado com o pastor antes, que a gente também vai precisar inserir coisas de liderança, tópicos de liderança para que a gente desenvolva os líderes da igreja. Só que eu acredito que com mais assunto que a gente adicionar, a gente vai precisar de mais dias, além do domingo de manhã, né? Para fazer uma escola mais abrangente. Tu falou domingo de manhã. Faz um convite aí para quem quiser participar, como é que faz? A nossa Escola de Ministérios ela funciona todo domingo, às 9 horas da manhã, até às 11, impreterivelmente, tá? Sendo que a gente inicia às 8h30, basicamente com o nosso café. Convida aí para quem quiser tomar um café aqui. Tem café com especiais. Café tem normal, café especial. Qual é café com canela. aquele café Aquele café ruim, aquele café ruim com canela. Café com canela. Muito bom, meu café. Não liga pra ele, não. Meu café é muito bom. Quando eu trago aqui pra Escola de Ministério, é o primeiro a acabar. Toma porque só ele que toma. Aí, basicamente, a gente vê essas questões, né? Tem algumas avaliações. E a Escola de Ministério, na verdade, ela vai ajudar também algumas pessoas que não têm conhecimento, que querem ajudar a desenvolver. Até outras igrejas, algumas pessoas de outras igrejas já vieram. E tem uma irmã agora que ela pediu para entrar no IBAD e ela vai estar também entrando, que é de uma outra denominação. E algumas pessoas ajudam a questão de linkar, né? De entender a realidade das outras igrejas e também de ver onde é que a gente está. Isso daí é importante, né? Para a gente enxergar o que é que a gente está fazendo dentro do propósito daquilo que Deus quer, né? Como igreja. Isso daí eu acho que é fundamental para a gente... Porque às vezes tu pode estar fazendo uma coisa só por fazer e não te entender o que é que tu está fazendo. Sem propósito, né? Dá uma palhinha sobre... Pode ficar à vontade. A gente sente falta da liderança da igreja na Escola de Ministérios. Sente falta. Porque nós sabemos que o ensino, como o Lino falou mais cedo aí, ele é base, ele é estrutura, não é? Então a maioria de nós ela é formada com o tempo, a gente vai se formando com o tempo. Então a gente precisa dessa base, desse conhecimento, não é? E outra coisa importante é dizer o seguinte: é um curso à distância. À distância. Não é o fato de você não vir todo domingo que vai te impedir de, se você fizer parte do IBAD, receber o teu diploma no fim. É um curso à distância. E para aqueles ou aquelas que não querem fazer parte do IBAD, não querem ser obrigados a comprar o livro, porque não tem uma mensalidade, não existe uma mensalidade. A gente compra o livro, né? E esse que é como se fosse só. É como se fosse só a comprar o livro, é seu, passa a ser seu. Mas se você não quer, você quer só participar, venha fazer parte disso, porque é conhecimento que você vai adquirir. E é um curso à distância. Nós temos pessoas que fazem parte do nosso grupo aqui que não frequentam as aulas de domingo, mas elas fazem parte do IBAD, estão fazendo suas provas, comprando seu material, lendo e no final vão receber um diploma. Só um pontinho a mais, que além do livro, a gente tem alguns recursos didáticos que são as videoaulas, né, do próprio IBAD,
cada unidade do livro tem a videoaula, ou seja, além do nosso encontro semanal, tem a videoaula para te assistir em casa, aí tem a questão das provas, os slides a gente recebe e a gente só ajusta para a nossa realidade, às vezes. Então, tudo isso daí requer dinheiro, custo. Sim. Entendeu? Então, a questão do valor do IBAD eu acho que é muito pouco. Hoje está custando, eu acho que, eu não me lembro exatamente. 58. 58 o individual. Tá? Já com frete incluso, porque isso daí vem tudo de São Paulo. Mensal. Vamos supor que seja mensal, por livro. Sim. Cada livro é pedido todo mês. É barato, cara. E Muito compensa. barato. Eu lembro que um dos incentivos foi a minha mãe e meu pai fizeram IBAD. E o meu pai tinha um conhecimento bíblico que eu olhava assim, ele foi a minha inspiração para ler a Bíblia, né? Quando eu entrei na igreja Ágape, mudou todo o contexto cultural. Então eu tinha que saber de Bíblia para debater com ele. Não debater, mas para defender meu ponto de vista de fé. Então, ele fez IBAD e eu lembro que eu li o livro dele. É para a vida, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que entender é que, às vezes, existe uma questão importante. Sim. Às vezes, as pessoas entendem que quem está estudando muito dentro da igreja, às vezes, quer mais para se encher. Se mostrar, né? Mas, na verdade, o nosso inimigo ele vai agir exatamente em cima do conhecimento que tu tem. É isso aí. Ou seja, quando ele confronta Jesus, isso. Exatamente, ele foi em cima daquilo que Jesus... Claro, Jesus era a palavra, jamais ia perder para ele, mas ele foi em cima do conhecimento que ele tinha a respeito da palavra. Então, isso daí também lá em Oséias 4:6, que fala que meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Claro, era o conhecimento da época, mas também tem a questão do conhecimento daquilo que Deus queria para o povo. Então, acho que isso daí também hoje ainda continua. E eu, falando assim um pouco dos grandes desafios da nossa atualidade, é esse despertar conhecimento, que não só na igreja, mas fora da igreja, as pessoas estão totalmente desinteressadas pelo conhecimento. Olha só. Tinha essa pergunta. Já ia... Não, mas dá para incluir ela aqui. O que que gente? Vocês estão dentro da esfera igreja, né? Vocês têm assistido... Pela experiência de vocês têm contemplado, analisado, né? Vocês estão linkados no ensino da palavra dentro da igreja e da intercessão na igreja. Quem está linkado na intercessão, que paga preço, que ora, né? E quem está ligado na questão da palavra, existem uns certos desafios para a igreja em geral. E vocês têm observado, vamos trazer para a nossa igreja, para trazer um despertamento para a igreja, né? Vocês têm visto assim uma dificuldade do ensino da palavra dentro da nossa igreja? Da nossa igreja ceia. Da nossa igreja ceia. E qual seria uma mediação? O que a gente poderia fazer para melhorar isso? O que é que você acha, irmão? Fale aí agora. Vocês ficam à vontade, vocês podem alternar entre vocês. Conversei com o pastor Marcos certo dia, assim, uma conversa rápida ainda, mas que a gente é carente de doutrina. Nós somos carentes de doutrina aqui. Então, para quem está chegando, que está começando, a doutrina ela é muito importante. Eu não estou falando o pessoal aí que fala de doutrinação, não é isso. Estou falando de doutrina da igreja, conhecimento da palavra, se aprofundar no conhecimento da palavra. Que doutrina é isso, né? Ensino. Exatamente, porque olha só, sabe, não sei se eu vou me adiantar em alguma coisa, mas o que eu considero a maior dificuldade, principalmente para o novo convertido, a pessoa que está chegando, é que ele vem para cá, ou ele está na casa dele buscando, orando, lendo a palavra aqui, ouvindo os sermões, mas depois ele vai viver a vida dele normal. Vai trabalhar, vai estudar, vai estar com os amigos num mundo completamente secular, paralelo. completamente Eles separam, diferente. né? Eles separam. Como é que faz esse link aí? Entendi. É difícil, Você está entendendo? Então a doutrina é a ponte. À medida que a gente recebe o conhecimento da palavra de forma profunda e regular, vai se fazendo uma ponte para que eu possa atravessar quando eu precisar. Porque lá fora a gente é exigido, né? O secular, o mundo secular, ele tem os padrões, tem um modelo. As facilidades, né? E que lá fora exige que a gente seja inserido nesses modelos aí.
Como é que eu faço para escapar disso? Então, para mim, esse é o grande problema. E a doutrina, ela é a ponte. A doutrina é a ponte que vai fazer com que Jesus Cristo, o Gulino falou agora há pouco aqui, quando ele foi tentado, ele usou a palavra. O próprio dono da palavra, né? Ele usou a palavra. Então, para eu usar essa palavra, eu tenho que conhecer. E a doutrina, ela é muito importante. Eu creio que pelo menos uma vez na semana a gente deveria falar de doutrina. Pelo menos uma vez na semana, né? Mas aí, o pastor Marco vai estar ouvindo aí, ele já sabe, já conversei com ele uma vez sobre isso. Seria interessante que a gente pensasse uma forma assim bem programa, um projetinho, né? Para não ficar solto, um projetinho bem arrumado, organizado, envolver algumas pessoas e a gente começar a trabalhar nesse sentido aí. Por isso que é muito importante a liderança da igreja estar envolvido nisso. Porque, querendo ou não, eles têm uma responsabilidade muito grande dentro da igreja, que é justamente o novo convertido que se converteu e faz parte, está inserido na célula dessa pessoa. Então, essa pessoa tem que assistir e realmente a gente precisa, né, trazer essa liderança para a gente poder ter esse suporte. Né? Lino, tu quer complementar? A gente precisa, na verdade, ele está falando, eu tive uma ideia agora. Opa! Olha, nasceu uma ideia aqui. Não é bem uma ideia nova, mas é uma ideia já um pouco antiga, Sim. Porque a gente sabe que algumas igrejas têm alguns modelos de trabalho. Sim. Então tem algumas igrejas que quando a pessoa se converte, automaticamente já tem alguns irmãos que já vão acompanhar aquela pessoa, dando suporte, com doutrina básica. Olha, irmão, o Senhor aceitou Jesus. Agora a gente vai precisar fazer uns pequenos estudos do que isso significa. E eu acho que isso a gente não tem. Que é doutrina. Sim. E aí a questão de, eu acho que também a gente precisa, linkar um pouco mais doutrina com o MDA. Isso. Para poder trazer esse equilíbrio, né? É realmente... Pode falar. Um dos pilares da visão de quando a gente começou, que era o consolidar, que eu acho que é isso que está faltando na igreja. Isso mesmo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, eu acho que o consolidar hoje ele está muito falho. E o consolidar é o pilar assim, que segura os irmãos na igreja. Porque tem uns irmãos que às vezes agem muito emocionalmente, aí ele passa por várias etapas muito rápido. E aí, por exemplo, a pessoa vai, se converte, aí está empolgada, aí perto do batismo aí se batiza, aí vai e começa tudo, aí depois tu vê a pessoa sumiu da igreja. Sumiu. Isso é verdade. Aí, às vezes, a gente se encosta naquela... Não, melhor, recapitulando, a gente tem que fechar a porta de trás da igreja. E o consolidar é uma dessas portas que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar no consolidar. Talvez nesse ritmo de estudo, talvez a gente... Não sei, é uma ideia que pode ser que... Sim. Não sei. Eleger supervisores, não. Assistentes. A gente treinar assistentes, voluntários que gostam de estar dando essa assistência para os novos, para quem está chegando. Tipo, vamos ver aqui a questão de doutrinas, vamos trazer aqui, gente, eu quero servir na igreja, mas eu não tenho um ministério. Mas eu sou muito bem entendido na palavra, eu sou muito bem entendido nos princípios, e eu quero servir ajudando ao próximo. Pô, o que tu acha de fazer o ministério de assistência? Não seria assistência social, mas seria assistência espiritual, que desse um apoio para... Um apoio espiritual. Aí o cara ali vai ser como se fosse um facilitador da palavra, mas no 1 a 1. Uhum. Eu sei meio que um discipulado direto. Eu acho que falta entrar um pouco a questão dos líderes aí. Porque o que acontece? O que eu percebo, existe uma certa dificuldade justamente na gente trazer a liderança para cumprir os cinco degraus da escada de sucesso. Que é a visão MDA, no caso nossa igreja não está usando mais a visão, o nome, a sigla MDA, mas está usando a visão. A gente tem a escada de sucesso, que é o ganhar, consolidar, treinar, discipular e enviar, se não me falha a memória. Na visão do G12, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. São 4. Eles só dividiram a terceira, né, para dar a quinta. E dentro desse pilar, o consolidar e o treinar, eles são eficazes. E a gente está
a gente precisa fazer com que as pessoas venham e entendam o compromisso dela. Olha, eu tenho um compromisso em consolidar e treinar. Vocês são mestres e vocês percebem que existe uma certa dificuldade nisso, né? A gente percebe nisso, né? E uma pergunta que eu quero fazer para vocês: qual tem sido, dentro da escola de ministério, depois da gente vai abranger para outras perguntas, tem umas perguntas para fazer para vocês, assim, que tá fora de pauta, mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Porque são dois mestres, dois pensamentos completamente diferentes, dois pontos de vista completamente diferentes e opiniões. Não se preocupe que não é nada para debate, tá? Não é Paysandu e Remo, não. Tá? Até porque aqui todo mundo é Paysandu. Pastor que vai gostar disso ele daí. Gosta, né? Ele tá rindo agora, ele tá rindo, tenho certeza. Dentro da escola de ministério, qual tem sido a dificuldade de vocês com a igreja? É assim, a gente tem pessoas... Eu sou sociólogo, né? Sim. Então a gente tem pessoas vindo de vários núcleos familiares diferentes. Cada uma com sua dificuldade. Isso. Então, esse engajamento de que a escola ela precisa, ela vai sobreviver disso, desse engajamento das pessoas. Tem encontrado uma barreira nessa questão aí, porque, por exemplo, sem citar nomes, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas há pessoas que reclamam, por exemplo, se passar 10 minutos do horário. A gente fica de 9 às 11. Então a gente está olhando muito preocupado, todo tempo preocupado, um fazendo sinal para o outro, porque às vezes a gente se empolga um pouquinho, né? O assunto é bom. Aí você quer... Aí tem pessoas que... Poxa, eu não posso ficar porque a mulher, principalmente, tem que cuidar da casa, dos filhos. A gente compreende isso. Mas para mim, é a questão do engajamento. Porque quando a pessoa olha para a liderança e acha que é só o líder que é responsável por aquilo, né? Ela fica solta. É a mesma coisa aqui. A gente vê que tem uma igreja que começa para funcionar, tem um monte de coisa para acontecer, não é verdade? E aí, quando você pede ajuda, as pessoas elas ficam, né, se conflitando. Por quê? Porque acham que é o pastor e a liderança que tem que resolver as coisas. Nós somos facilitadores. A gente não está ali como professor, mestre, aquele cara que vai cobrar. A gente está facilitando. Né? Esse encontro de domingo aqui é um encontro para facilitar, em que a gente vai, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, abrir um pouquinho a mente da pessoa que está ali, porque ela vai fazer uma leitura, vai pegar o livro e vai fazer uma leitura desse livro, desse material. Esse engajamento é, na minha opinião, uma das maiores dificuldades que a gente tem encontrado na escola de ministério, certo? Então, a gente tem pensado em algumas formas para poder melhorar isso, né? Já aconteceu da gente fazer a escola aí com 5 pessoas. Nós estamos, hoje? 20? Umas 20 pessoas. Umas 20 pessoas hoje. No IBAD tem mais ou menos 20. Então a gente tem conversado sobre isso e vamos continuar conversando. Mas esse engajamento mesmo, essa vontade de participar, de assumir para si essa responsabilidade, na minha opinião, é uma das maiores dificuldades que a gente tem encontrado aí. Também eu vejo que isso daí toca num outro ponto. A questão do tome sua cruz. Porque tome sua cruz é exatamente essa questão do saia da comodidade. Porque eu sei que a gente, graças a Deus, né, vocês sabem que eu tenho esse testemunho para dar. A minha rotina mudou há um mês atrás. Mas o domingo de manhã ele é pesado para algumas pessoas saírem de casa, acordar mais cedo. Então eu vejo que o que é que eu vejo às vezes, assim, o tiro de lição? Aquelas pessoas, quando tu vai na nossa viária domingo de manhã, tem pessoas que estão caminhando na rua para ir para a igreja. Às vezes é uma distância longa. E aqui a gente tem tudo aqui, às vezes tu tem teu carro, tu tem bicicleta, tu tem moto, e aí, às vezes tu não vai.
Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia lá da Cidade Nova, lá do Coqueiro, lá para São Brás, para a igreja. Domingo à tarde. Aí eu fico me lembrando assim, o que é que eu fazia para ir para a igreja? Olha aí. Pegar ônibus lotado, que domingo à tarde é ônibus cheio de porre de balneário. Aí hoje dá uma chuvinha ali, e também a questão das redes sociais, de ter o culto online, às vezes te dá uma... Mas eu vejo que Deus olha muito assim por essa questão da tua vontade, da tua motivação de verdadeiramente estar lá naquele culto. E é isso que, de certa forma, eu acho que acaba avivando a igreja. Porque se a gente continuar assim, do jeito frio, de não vou, bora fazer tudo online. Que até a questão disso daí hoje, a questão do ensino, tem muitas pessoas que não gostam de estudar online. Elas entendem que elas não vão aprender. Não aprende, né? Elas qualquer coisa distrai. Qualquer vídeo, elas vão dormir, aí depois tu perde a vontade. Mas quando tu tá na sala de aula é melhor do que tá... O ambiente, né, é propício pro conhecimento. Eu vou te falar porque, assim, o meu trabalho... eu sou empresário e o meu trabalho basicamente é em casa. Meus atendimentos são em casa. Claro que quando, assim, meu atendimento é porque eu recebo um pedido, então eu vou fazer todo acontecer em casa e depois eu vou até o meu cliente para fazer a entrega do serviço ou do produto. E a gente estando em casa, a nossa família, né, acha que a gente está disponível. Entendeu? Tipo assim, a maioria das vezes, não é sempre, a gente tá em casa. Tá em casa? Então pode me ajudar. Pega uma vassoura aí, varre aqui pega, lava a louça, vamos aqui e tal. E acaba meio que tirando o foco, o raciocínio. E isso a gente traz pro estudo. Imagina ali uma pessoa que é pai de família, tem os filhos, tem a esposa, tem tudo lá. O cara senta ali na frente de um computador, de uma televisão para assistir. Aí o filho que não entende vem aqui, pai, me ajuda aqui com isso, vamos fazer aquilo. Aí a esposa vai comprar um pão, vai comprar não sei o que faltou e não sei o que. E acaba tirando um pouquinho desse foco. Assim, existem os prós e os contras, né? Ok. Mas o ambiente, ele influencia muito na absorção do conhecimento. É muito melhor a gente estar ali numa sala de aula. Professor, eu não entendi isso aqui. Vamos aqui. Como é que tu vai no YouTube lá, numa aula gravada? Poxa, eu não entendi isso aqui. Pausa aí. E aí? Aí vai no comentário? Eu quero... não dá, entendeu? É um pouquinho difícil. Assim, tô falando as dificuldades, tá? No geral, eu acho que é muito por esse lado. Isso daí é similar a culto também online. Exato. Tu tá lá na tua casa vendo o culto, aí do nada aparece alguma coisa, alguém te liga, vizinho bate no... Aí o cara vai, o culto tá rolando. Apesar da gente ter a opção de pausar, é ao vivo, mas você pode pausar, não tem problema. Você sai, volta e dá o play. Claro que ele vai ficar fora do tempo do ao vivo, mas ele tá gravado, não vai interferir. Mas dificilmente uma pessoa faz isso. Eu vou levantar, vou no banheiro, não vai pausar. Não faz. Mas, assim, a questão da proposta do culto online é justamente para quem realmente não pode estar aqui. Entendeu? O cara tá trabalhando. O cara tá numa área... O preto que tá lá no no outro estado, entendeu? O cara tá realmente longe. Então, o cara trabalha dirigindo, o cara trabalha numa linha de produção e realmente ele não pode estar aqui na hora do culto, mas o culto tá gravado. Ele pode ir lá, dar o play, assistir várias vezes, quanto quiser e tal. Essa é a proposta. Mas... Por exemplo, trazendo para um culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira é um culto com pouco movimento na igreja. Eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal isso para você que está assistindo. Cara, porque o culto de quarta-feira é menos importante que o culto de domingo? Porque a gente faz um esforço para estar aqui no domingo à noite e não faz um esforço para estar aqui na quarta-feira? Porque o da quarta-feira passa na TV. Eu saio do meu trabalho 5 horas da tarde, para quem trabalha no horário administrativo. Eu não consigo chegar às 7h30 no culto, porque fica apertado para mim. Entendeu? Aí, mas não tem problema. Vai passar ao vivo, tem online lá. Não tem problema, a gente assiste. Mas é diferente. O culto de quarta-feira é um culto de palavra. Antes, o culto de quarta era exclusivamente culto de estudo da palavra.
Hoje a gente está mudando, tem culto de homens, culto das mulheres, culto não sei do que. Mas antes era culto de estudo da palavra, culto de quarta, estudo da palavra. Então era a doutrina, como o Galaf estava falando, era estudo mesmo, era palavra, era lendo, top. Só que por ser um negócio muita teoria e o comodismo, não, é teoria, só estudo, eu vou ficar deitado no meu sofá, na minha cama, vou arrumar minha rede aqui e vou assistir online e não vou absorver 100%, porque o ambiente não é propício e tá tudo bem, é uma dificuldade que eu acho que a gente precisa sanar. Isso é bom ouvir isso, porque às vezes o irmão não consegue compreender que a igreja está tendo uma dificuldade em absorver a palavra. Porque, querendo ou não, em geral, tá, a maioria dos membros das igrejas, eles só querem receber. Só querem, eu sempre uso esse termo, venha a nós. O vosso reino, fazer a vontade de nada. Né? Então é bom a gente despertar para isso. Né? E assim, dentro do contexto de vida profissional, espiritual de vocês, vocês já viveram muito porque são homens experientes, né? Todos os dois casados, né? Mas sempre teve um início em tudo, teve um início. Antes de vocês se tornarem o que vocês são hoje, teve um início em Cristo Jesus. Eu queria saber de vocês, para trazer para o pessoal de casa, né? Para conhecerem um pouquinho mais da história de vocês e serem abençoados por essa história. Como foi a conversão de vocês? Como vocês conheceram Jesus? Porque o primeiro amor é aquele primeiro encontro assim que você fica, nossa, que coisa gostosa, né? E como foi a conversão de vocês? Aí, Olha só, ainda contribuindo um pouquinho sim, sobre o último assunto aí. A gente está estudando profetas agora. Isso. Né? E a gente vê o seguinte, nenhum dos camaradas estava desocupado. É verdade. Tinha um aristocrata, como era o caso de Isaías, que servia no palácio. Aí tem Amós, tem Oséias, Miqueias. Todos eles tinham uma ocupação. Uns eram pastores, outros lavradores, mas cada um tinha uma ocupação. Se a gente ficar o tempo todo colocando como desculpa o fato de estar cansado, de estar ocupado para fazer o trabalho, a gente vai sempre ficar aquém da bênção. Porque nós sabemos que, por exemplo, Jeremias não teve nenhum direito de ter uma família. Jeremias, né? E olha o testemunho que esse camarada deixou para a gente aí. Então, o Ronaldo falou sobre o culto de quarta. A gente vê uma igreja cheia domingo, maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas na quarta-feira, se não for o culto dos homens ou o culto das mulheres, né? As mulheres estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns porque realmente vocês são uma inspiração pra gente. A igreja geralmente fica com pouca gente. E é no momento que você vai aprender. Não é verdade? Pois bem, eu tinha 23 anos, trabalhava como vigilante na Norte Sergel. E eu estava de serviço no supermercado, antigamente era Supermercado São João. Hoje tem uma outra rede aí, São João lá da BR. Eu estava de serviço lá e foi um camarada consertar a máquina do caixa. Eli, se o Eli chegar a ver esse podcast um dia aí, obrigado, irmão, por ter me levado lá para conhecer a palavra, conhecer o Senhor. Ele falando para a moça que estava do lado no caixa e eu estava perto ouvindo. E aí ele olhou para mim e disse, e você aí? Né? Aí, quer dizer, naquele momento ali eu fui confrontado, porque eu sempre fui um camarada, eu tive uma juventude um pouco transviada, o pessoal diz. Naquele momento eu já tinha família, tinha uma filha para sustentar e tal. E aí ele disse, vamos lá, vá no culto com a gente, domingo na igreja. E aquilo ficou... É porque quando você é marcado pelo Espírito Santo, vai mexer contigo. Não tem jeito. E aquilo ficou
na minha mente também. Eu era um camarada que eu nunca persegui ninguém, mas a gente ia para frente de uma Assembleia de Deus que na rua de casa lá, fazer barulho porque eles faziam o barulho lá dentro. Vê se pode. Olha, irmão Galaf. E aí eu fui. Uma igreja batista regular, Luz Brilhante, ali perto do Santuário de Fátima. Fui lá e ouvi uma palavra de um irmão que já faleceu e foi para a glória, inclusive. O camarada mal sabia ler. E ele falava com dificuldade, mas a palavra dele era profunda. Então, naquele dia ali, mudou. A palavra chegou e promoveu uma transformação na mente. Me desviei depois de algum tempo. Fiquei um tempo fora da igreja e retornei tem 4, 5 anos. Fui acolhido aqui pela Igreja Ceia. Agradeço a todos os irmãos, os pastores, né, pelo acolhimento. E a gente vem, a partir daí, buscando de maneira verdadeira essa aproximação com o sagrado, aproximação com Deus, para que a gente possa colher as bênçãos, né, e crescer, ser edificado, se fortalecer. Essa é a minha história no Evangelho. Quem vê o irmão Galaf assim, né? Irmão, pensa assim, não, esse cara nasceu no Evangelho, nunca Aí- pisou fora. O cara fazia a bagunça na frente da igreja. Já pensou, concorrência. A gente fazia. O pessoal lá na igreja fazendo o evangelismo, ele desfazendo lá É, na frente. Lindo, agora você. No meu caso, Você não era bagunceiro assim, não, né? eu Brincadeira. fui um pouco beberrão quando eu era mais novo, né, menino. Aham. Mas eu me converti, eu estava no meio da faculdade, dentro da Rapaz. faculdade. Eu sempre fui católico, família toda católica, desde avó, de avô, tudo. E a gente morava perto da igreja de Santo Antônio, lá no Coqueiro. Na Mário Covas, lá com 40 horas ali, lá atrás do Coqueiro, aquele sinal. E aí, eu fiz minha primeira comunhão. Aí quando chegou na Crisma, eu fui pra Crisma. Aí eu fui pras aulas, assisti tudo. Quando chegou uma semana antes, eu tinha acabado de entrar na universidade, aí eu disse que eu não ia me crismar. Porque aí a palavra começou a entrar mesmo, e aí eu comecei até a debater dentro das aulas da Crisma a respeito da imagem de Jesus. Aí o cara queria justificar com Maria, tudo, aí eu não. Aí o cara, eu dentro da faculdade de engenharia química, que é só física, cálculo, ele queria discutir dizendo que a faculdade tinha mudado a minha cabeça. Falei, mas lá não tem nada correlacionado a... Eu não faço teologia. Pois é, eu não faço teologia. Então, aí... É mais lógico, né? Aí eu sempre usava a camisa da igreja, né, de festividade, essas coisas. Aí eu, do nada, eu mudei, assim. Aí eu comecei a andar com umas camisas de crente. Aí tinha umas meninas lá que já eram crentes e diziam assim, não, mas eu sempre acreditei que tu ia ser cristão porque eu via que tua atitude era diferente. Nesse tempo eu já era mais light. E aí o dia em si, assim, foi um dia meio, vou te falar, um dia muito... o meu pai, eu tava nesse tempo, eu ficava mais em Belém do que aqui. Eu vinha de vez em quando. Aí meu pai tava fazendo aquele curso que é o Cefet. Escola técnica. Escola A Albras técnica. pagou pro funcionário da Albras fazer Cefet, técnico em metalurgia. Aí o papai falou assim, Lino, eu tô precisando da tua ajuda. A gente me dá mais aulas aqui. Eu nunca estudei metalurgia, mas a base da química ela é metalurgia. Quando eu cheguei aqui de manhã, lá na casa do papai, aí o pastor André. O pastor André chegou lá e começou a conversar. E eu já tinha tido umas mudanças. Eu tinha pintado as paredes do meu quarto com versículo Isso tu escrito. Não era crente. não era crente, ainda não tinha aceitado Jesus. Eu escrevi João 15:1, falava sobre a videira verdadeira, Filipenses 14:13. Tava tudo escrito nas 3 paredes do meu quarto. Aí foi quando eu conversei com ele, ele falou, tu já tá pronto, pô, tu só aceitar Jesus. Tu já é crente. Tu já é. Então Deus tinha começado a mudar isso daí desde 2001. Eu fiquei de Legal. 2001 a 2003 sem frequentar a igreja nenhuma, que eu parei de ir pra igreja católica. Uhum. Aí em 2013 eu me converti. Nesse período aí. Aí pronto.
Incrível, né? Eu tava lembrando aqui. Passa um filme, né? Aham. A cabeça da gente com uma pergunta começa. Aí eu lembrei do versículo da palavra que diz: crê no Senhor Jesus, se ela salva tu e a tua casa. Aí eu lembrei, minha mãe, minha avó, minha tia, todas. Minha mãe tá viva, mas essas já foram. Irmã, que hoje é pastora lá no interior. Como a palavra ela realmente ela transforma, ela muda as coisas, né? A pessoa, os colegas, quando eu cheguei, comecei para a igreja, os colegas de farra, de bola, essas coisas todas. A gente se afasta. E aí, pô, agora tu é crente? Quer dizer que agora tu é crente, é um bagunceiro, agora é crente. Eu disse, olha, Jesus ele veio para salvar os perdidos, não foi? Né? Os médicos, os bons não precisam de médico. Precisam de médico são os doentes. A gente estava doente, por que tu não vai comigo? Aí as coisas vão, né, mudando. É fantástico, isso é extraordinário na vida da gente. Essa oportunidade também me faz lembrar que várias pessoas tentaram me converter há um tempo atrás. Sério, eu não lembro o ano. Eu acho que eu não era nem casado, eu acho. Não, acho que eu já era casado com a Taíla. Mas eu lembro que o pastor Progene, ele não era da ceia, ele era de outra igreja, eu não lembro aonde era. Igreja quadrangular. Mas era ali perto do Correio, eu acho. Era uma igreja assim, porque... É lá pra dentro, né? Assim, entrando no correio. Eu lembro por alto, assim. Mas eu lembro dele lá, porque eu conhecia ele já do curso técnico na época. Eu tive muito problema com o Progene, sabia? Foi mesmo? Porque na época eu trabalhava, eu trabalhava durante o dia e fazia o curso técnico à noite, no IEPAM. Ele foi teu professor? E assim, eu saía do trabalho e às vezes eu saía correndo pra ir pra lá. E eu chegava 10 minutos atrasado, ele me botava pra fora. Ele não deixava. Se ele assistisse, ele vai lembrar disso. E ele tinha uma marcação em mim muito grande, porque na época minha mãe era a diretora do IEPAM. Uhum. Aí, o que acontece? O que ele falava? Olha a justificativa dele. O curso dele acho que foi 2 semanas ou 3. Uma semana eu não assisti. Então, porque toda vez eu saía do trabalho, e era incrível, porque na época eu trabalhava junto com o Ricardo Sartoreto, né? Eu trabalhava no FBI, e a gente tinha pegado um contrato lá no Conde, fazendo todo o sistema de vigilância, de cerca elétrica, de concertina num galpão gigante, que era de uma empresa lá, e a gente saía tarde. A gente pegava aquele engarrafamento e tudo, e eu falava assim, caramba, eu preciso ir, cara. Que eu preciso chegar às 7 horas. E tipo, já era 6h30 e ainda tava lá no Conde. Aí eu falava assim, eu preciso ir que eu tenho aula e tal. Não, relaxa, vai dar tempo. Aí, eu chegava no FBI lá na base, pegava minha moto e corria pra escola. Nem em casa, porque se eu fosse em casa, era mais de ficar. Aí eu chegava lá, aí eu abria a porta pro Progene. Vem cá. Aí me chamava lá pra fora. Você não vai poder ficar. Por quê? Porque já são 7h10, a aula começa às 7. 7... Aí não, mas é porque não vai poder, principalmente por ser quem você é. Eita! Porque se eu deixar você entrar, aí vão falar que é porque é o filho da Regina, porque não sei o que e tal. E, cara, eu criei uma coisa contra ele, porque poxa, eu tava trabalhando, não tava brincando, eu tô de uniforme. Ele tava aqui. esperando a sua melhora. Aí, por isso que ele... Cara, ele queria me reprovar por falta. Aí, mas também faltou uma semana. Mas, meu amigo, não faltei, eu tava lá, eu fui impedido. Tu era filho do diretor, da diretora. Foi chamada ela, né? Eu chamei ela, na verdade, e falei assim, mãe, me ajuda aí, cara, não tá dando. Aí ela chamou ele, conversou com ele e tal, eu tive que repor a aula depois e tal. E eu criei uma coisa com ele. Se fechou, né? Foi, eu falei assim, o Progene marcou e tal. E alguns anos depois, na época o Cláudio Cunha, ele é cristão, aí ele falou assim, eu vou te levar pra igreja. Vou te levar numa igreja, porque eu sei que você gosta de música e tal, e vou te levar pra lá. E ele me levou pra essa igreja. Cheguei lá, quem tava lá? Progene. Aí eu falei, caramba, esse cara tá aqui. Aí, beleza, eu fui, tentei, mas assim, eu era tão fechado pro evangelho e tal, talvez pelas pessoas, não sei o que me blindava, que eu não aceitei. Eu falei assim, não quero. E passou anos e eu continuava no mundo secular, eu bebia muito, tinha vícios e tal. E
teve uma vez que o Ciro, eu não sei quem conhece o Ciro. Ciro, o irmão do Daniel? Pastor Sim. daqui. O Ciro, Sim. ele trabalhava com um negócio de informática e tudo. E eu comprei um computador dele uma época. Isso já era 2018, eu acho. Em 2019. Eu comprei um computador dele e ele veio aqui em casa e ele ficou na frente. Cara, o cara assim evangelizou. Eu acho que a gente ficou quase 1 hora lá. Ele sentado na bicicleta, eu em pé aqui, ele falando, porque Deus tem algo pra ti e tal. Vai lá na minha igreja, que a igreja dele é umas ruas pra frente aqui, né? Lá no... É INA, eu acho, né? O ministério dele... Não, é... Zoe. Zoe. Isso, é sigla, né? Zoe. Aí, vai lá e tal. E ele tentou. E eu falava, não, cara, tá, beleza, eu vou. Vai-te Jesus embora. chama muito, cara. Cara, e tal. E assim, nesse reboliço todo, aonde eu aceitei Jesus foi com Progênie. Pra vocês entenderem. A Cida, minha cunhada, irmã da Taíla, é casada com o Márcio. Márcio, pastor lá da CA2. Na época, a Taíla foi pra lá, porque eu tava terrível. Uhum. Aí a Taíla foi pra lá, e a Taíla ia pra lá e eu ia pro posto. E a gente ficava nisso. Cara, foi muito tempo até que depois eu... Não sei o que aconteceu, eu fui. E eu fui, fiquei na CA lá com o pastor Progênie, aceitei Jesus lá com ele, fizemos um trabalho incrível lá, e depois, logo, 1 semana depois, a gente fez o ECC e pronto. Fiquei até hoje. Mas pra te ver, com a pessoa menos provável foi com quem eu aceitei Jesus. Então essa conversa de vocês me lembrou toda essa história. É incrível, cara. Deus é... Agora, uma pergunta para vocês. Dentro da matéria de vocês, né? Vocês são professores, são mestres, né? Fugindo um pouquinho da questão escola de ministério, mas dentro daquilo que vocês ensinam, né? Você é engenheiro químico e o senhor é professor de sociologia E filosofia. filosofia. São matérias pesadas. Como vocês conseguem agregar Cristo Jesus dentro da matéria de vocês? Como vocês poderiam dizer assim, como eu posso atestar isso aqui, trazer... Porque muita gente pensa assim que a ciência em si, conhecimento em si não reflete Deus, né? Mas eu acredito que sim. Uma vez eu estava tendo uma aula de filosofia, estava falando sobre meu Deus, o mito da caverna. Platão, né? E aquilo me despertou um interesse espiritual. Eu olhei assim, nossa, que verdade, realmente, a gente está numa caverna, o mundo é uma caverna. Mas quando a gente vai para fora, que vê a luz, segue a luz, Cristo Jesus disse, meu Deus do céu, Uma relação. Que coisa, que correlação maravilhosa. Isso, eu disse assim, meu Deus, conhecimento divino, né? E dentro de uma matéria que não tinha nada a ver. Como vocês enxergam, assim, dentro do conteúdo de vocês, Deus, Cristo Jesus? Pesada essa resposta aí. Nós vivemos... Eu sou professor do Estado, né? Aham. E nosso Estado é laico. Sim. O Estado laico é um Estado não religioso. Então, assim, nós não somos proibidos. Não sei se você for em algumas instituições aí, alguns locais, você vai ver lá foto do governador e você vai ver imagem de santos católicos, você vai ver quadros falando que tem versículo bíblico em alguns lugares. Mas como a gente tem uma relação próxima com o nosso estudante, a gente não pode mais chamar aluno, né? Estudante. A gente tem que ter cuidado com isso para evitar a questão da doutrinação. Porque há estudantes ali das mais variadas origens. Tem ateu, católico, agnóstico e etc. A maioria, eu tenho percebido que a maioria são cristãos, né? Pois bem, então, sociologia é uma ciência que estuda o comportamento das sociedades, dos grupos sociais. Eu já dei aula de ensino religioso. Não tinha professor, me chamaram e tal. Aí a primeira coisa que eu falei foi assim, eu não vou dar aula de religião. Religião, quem ensina, quem orienta é a família e a igreja. Isso aqui é uma escola.
Então a gente vai falar sobre história da religião, como é que se formou, quantas existe, etc e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, muito cuidado, porque isso gera conflito, né? Gera conflito. Quando um estudante, eu estou falando por mim, né? Acontece comigo. Ele pergunta algo. Por que esse negócio de dizer que só Jesus Cristo salva, por exemplo? Já teve pergunta desse tipo. Olha, depois da aula, a gente toma um café. A gente pode tomar um café e conversar a respeito. Mas dentro da sala de aula, eu não posso. Né? As perguntas acontecem. Por exemplo, essa questão de gênero. Aí a gente tem que procurar sempre respostas que incluam todos. Você não pode nunca generalizar. A palavra certa nós temos que relativizar, que é um termo sociológico que diz que eu tenho que olhar o outro dentro da realidade que ele vive. Sem julgamento. Sem julgamento. Sim. Entendeu? Então, agora, nós temos uma resposta para isso. É a questão do comportamento. Entendeu? Quando você dá testemunho a partir do teu comportamento, não que a gente seja perfeito, né? Nenhum de nós é perfeito. Aqui a gente vacila, não somos seres humanos. Mas quando você procura, dentro do teu trabalho, se comportar de maneira decente, uma maneira equilibrada, as pessoas elas vão perceber isso. E elas vão perguntar a respeito. Algumas pessoas, mas muita gente pergunta. Muita gente se aproxima, muita gente quer saber. Com respeito, né? Com respeito. Sim. Por quê? Porque o testemunho ele é forte. O testemunho é forte, né? Aí eu converso, eu sei que dentro da sala de aula tem pessoas que seguem a Umbanda, tem espíritas, tem testemunho de Jeová, tem várias, né? Várias origens. E aí quando você trata de maneira respeitosa cada uma dessas pessoas, independente da sua opção religiosa, isso aí você consegue se aproximar. Aí essa aproximação, naquele cafezinho lá que o Ronaldo falou, aí a gente entra no assunto, mas fora do contexto de sala de aula. Até porque na sala de aula sempre vai ter aquele lacrador, né, que vai querer dar uma de bacana e a gente acaba ficando num ambiente hostil. Eu acho que a gente querer tentar defender a nossa crença num ambiente assim é perigoso. Acaba criando aversão nos alunos e afastando mais ainda. A possibilidade de tentar ganhar para Jesus uma pessoa que não acredita em nada é quase nula num ambiente desse. A gente ter a oportunidade de criar fora, e conversar e tentar, poxa, não é bem por aí, eu acho que é mais por aqui. É um evangelismo sadio. Olha só, deixa eu contar uma história, sem citar nomes. Uma estudante, a gente tem muitos casos, os pais aí que vão ouvir o podcast, eles vão saber disso. Muitos casos de estudantes com ansiedade. Muitos, infelizmente, né? Aí a moça estava passando mal. Além de ser ansiosa, ela tinha asma. Então ela, sem conseguir respirar, aí, como a escola não tem uma estrutura para esse tipo de atendimento, ela estava lá na sala da coordenação. E tem uma professora que é evangélica, né? Essa professora orou em cima dela. Qual é o objetivo? É que o Senhor, da sua misericórdia, pudesse amparar, se curar aquela garota lá que estava realmente passando muito mal. Quando ela voltou, melhorou, ela disse: quem foi que disse que eu pedi para alguém orar por mim? Eita. Deu pai, mãe. Entendeu? Isso não gerou nenhum problema para a professora, porque todo mundo sabia que a intenção dela era a melhor possível, né? Mas a partir daí, desse fato, se tornou proibido. Por exemplo, se nós somos professores, reunião de pais e responsáveis. Se um pai ou um estudante pede: posso fazer uma oração?
Ele pode. E eu não. Entendeu? Porque eu vou, Pai Nosso que está no céu, que é a oração que todo Universal. cristão faz e tal, conhece. Mas lá tem espíritas, lá tem umbandistas, lá tem pessoas das mais variadas orientações religiosas. Então, para evitar esse tipo de conflito, quando a gente quer se preparar, a gente se reúne à parte, os cristãos, faz a oração antes de começar o evento lá. Porque depois que começa o evento, de lá para cá tudo bem, daqui para lá é laico. Entendeu? É perigoso. Isso pode dar, inclusive, processo. Assim, pelo meu lado, o irmão Galafra é mais a parte socióloga, né? A parte mais... O meu lado já é um pouco mais científico. Então, assim, a minha questão dentro da universidade é justificar a Bíblia usando fatos científicos. Entendeu? Por exemplo... Mas é difícil isso, né? Não muito. Não? Não, é só buscar o que tu acha. Por exemplo, alguns princípios, como a própria Bíblia diz que a gente veio do pó e do pó retornará. Então, existe uma similaridade entre o corpo humano e o pó da terra de quase 100%, quimicamente falando. Tudo que tem na terra, se tu pegar os barros, isso daí é fato. Se tu pegar os barros que compõem o mundo inteiro, é basicamente as raças do mundo, do asiático, do ocidental, do negro. Quando você faz tem a ver com as comparação, argilas, as argilas básicas que existem no mundo todo, a composição química delas. Por exemplo, uma vez um rapaz queria saber mais. Existem equações físicas que elas são extremamente espirituais, pô. Por exemplo, aquela fórmula conhecida que tu vê do Albert Einstein lá, que é igual a mc ao quadrado, aquela é uma equação espiritual. Porque ali está dizendo que energia é igual a massa. É muito fácil transformar qualquer matéria em energia. Agora faz o inverso. É o mundo espiritual. Quando ocorre a materialização, por exemplo, de anjo. Entendeu? Isso daí tu está materializando o espírito. E essa equação é uma equação espiritual. Entendeu? Eu lembro que eu estudei a respeito disso, que a matéria ela não acaba, ela se transforma. Isso, que é o princípio de Lavoisier, né, que na natureza nada se perde, tudo se transforma, que é material, e o da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, que a energia não pode ser destruída nem vamos dizer, tu não pode destruir ela a energia. Não acaba. Ela se transforma. Esses são os princípios. A energia não se perde, mas ela se transforma. São os princípios termodinâmicos, energia e matéria. E se a gente for pensar a questão lá do primeiro versículo, quando Deus fala lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí Deus criou as três coisas fundamentais da natureza: tempo, matéria e espaço. Ah, perfeito. Rapaz. Entendeu? Então, que maravilha. Mas assim, ultimamente, às vezes eu vejo uns vídeos, eu mando para ti, senhor aí. A gente tem que ter cuidado com a questão científica. Sim. Porque ela vai ser usada para o engano no final dos tempos. Então, essa questão científica e tecnológica, ela vai ser a base o anticristo implementar coisas que ele vai querer. E uma delas já está sendo. Recentemente aí lá da Microsoft. O Bill Gates. Como é? Bill Gates. Bill Gates. Ele anunciou que o celular vai entrar em extinção. Oxi. Agora que o Elon Musk liberou a internet de graça. O Elon Musk nem lançou o celular dele ainda. Porque futuramente os celulares vão ser tatuagens. Hã? Ele falou isso. Eu acho que eu li. Vão ser hologramas e tatuagens. Eu acho que eu li algo a respeito disso. Não vai ser ele algo estava querendo assim. uma injeção, mais ou menos assim, química, alguma coisa assim. Então tem muitas coisas que vão acontecer aí que vão ser baseadas em cima a justificativa vai ser tecnológica e científica.
tem a ver com a questão de vacinas, por isso que algumas pessoas que são bem mais tradicionais vão combater a questão vacina. De certa forma, é uma questão polêmica hoje. Quem eu estava vendo, o Daniel Mastral, ele batia muito nessa tecla também. Eu lembro que um dos livros que eu li sobre ele, ele falando assim, que até a nossa comida, o que a gente não pensa, a nossa comida ela está sendo preparada para fazer modificação genética no ser humano. Aí uma das coisas que ele falava assim, que a gente tem uma... Eu esqueci agora, que os egípcios chamavam de terceiro olho. Como é o nome desse órgão que a gente tem no corpo? É a glândula pineal. Glândula pineal. Eu fui estudar sobre a glândula pineal, né? Pineal. Ela é responsável por produzir o hormônio do sono. Ela que faz tu dormir e não sair andando pela casa, né? Porque o teu corpo dorme, mas a mente continua funcionando. E ela é responsável por isso. E uma das coisas que ele falou, eu lendo essa informação, era que o alimento ia influenciar no desenvolvimento dessa glândula. A questão é, Dante, tu sabe que eu sou estudioso na questão de desafios proféticos aí, engano, essas coisas. Isso. É ocultismo. A glândula pineal, algumas sabedorias antigas aí, como os egípcios, eles dizem que é o olho espiritual. Sim. Nosso olho espiritual, de sensibilidade. Por isso que algumas coisas nas crianças que elas sentem, que às vezes os adultos não sentem mais. É porque, na verdade, existe uma questão cultural aí de deixar essa glândula como se fosse morta para nós. Inclusive, algumas coisas que são inseridas, aí agora como químico falando, por exemplo, a base da alimentação. Se tu pegar, muitas coisas são baseadas em soja. Para nós homens, soja ela é letal, porque ela vai mudar, ela vai tirar a nossa testosterona e jogar estrogênio, que é hormônio feminino, vai estar substituindo. E isso daí é uma das causas que pelo mundo que vive hoje aí está baseado em cima de mudanças comportamentais. Por isso que deixa eu ver se eu consigo colocar assim, criar uma... Por isso que o homem está perdendo a masculinidade dele. Exatamente. Está se tornando um homem... Está se tornando um homem frágil, né? Exatamente. Aí tem a ver, por exemplo, alguns estudiosos dizem que o flúor, sim, que é colocado na questão na água, né? Justificado como botado na água, a questão dental, mas vê que se tu tirar flúor algumas partes de dente já dizem que não tem mais flúor. Não mudou nada. Sim. Entendeu? No tratamento de água eles usam porque o flúor ele acaba influenciando na glândula pineal. Ele tira a sensibilidade de algumas coisas aí. E tem algumas questões assim, se tu voltar hoje pro natural, o flúor ele foi arma química na Primeira Guerra Mundial. Pô. Na primeira, e o próprio Hitler usou armas químicas de flúor, porque o flúor ele é altamente reativo. Se tu encostar água nele, tu explode. Sério? Olha só, eu tava ouvindo aqui, quando me convidaram, né, que eu soube que o Lino ia participar, ele disse, como é que esse povo vai conseguir fazer essas perguntas aí? Porque... Química e sociologia. Mas olha só, é interessante fazer esse comentário rápido. A espiritualidade, ela é fantástica por quê? Porque houve um momento da história em que Deus saiu do centro. Sim. A gente chama isso de Deus, centrismo, Deus no centro. Durante toda a Idade Média, apesar de ter muitas coisas a considerar a respeito desse período da história, Deus era o centro. Com a chegada da modernidade, Deus saiu do centro. Instituiu-se o que a gente chama de antropo-homem, centrismo, o homem no centro, né? Então começou a se olhar para o homem. Só que isso ficou de tal forma acentuado, que as pessoas hoje elas têm dificuldade de olhar para Deus como Ele realmente é. Entendeu? As pessoas têm dificuldade. E isso está se acentuando cada vez mais. Já se fala hoje numa igreja, eu acho que é a Alemanha, se não me falha a memória, em que o pastor é uma inteligência artificial. Ou seja, o espírito
Eu não estou profetizando aqui, mas o Espírito Santo provavelmente não vai fazer parte desse contexto. Não é verdade? Então, isso aí, eu sei que é do outro lado do universo, né? O Lino está falando aqui de substância química, né? E a gente está falando aqui da questão social. Mas se você observar com calma, as famílias elas estão pouco a pouco se desestruturando. Pouco a pouco, de maneira lenta. E o inimigo das almas, ele sabe onde ele deve atacar para que a sociedade se dissolva. E uma das formas de atacar é essa. Supervaloriza o homem, supervaloriza. O homem tem que ser valorizado, as pessoas têm que ser valorizadas nas suas necessidades, né, na sua importância. Mas a supervalorização do homem em detrimento da valorização de Deus está tornando difícil as pessoas se chegarem. E quando elas vêm, na sua maioria, elas vêm querendo alguma coisa. Elas não vêm aqui para buscar Deus pelo que Ele é, elas vêm querendo alguma coisa dele. Entendeu? Então isso está tornando cada vez mais o processo mais difícil de conversão, de preparação das pessoas. Caramba. Eu acho que deu Rendeu, pra gente... né? Rapaz. Olha, como o próprio Galaf falou, eu achei que ia ser um negócio um pouquinho menor, sei lá, uma proporção menor, mas é aquela coisa, o conhecimento, ele nos leva além. Eu acho que, assim, a gente conseguiu aproveitar muito Sim. dos dois, que cada um tem, assim, foi uma troca incrível. Sim. Sem conflitos, até porque o propósito é Deus, então a gente está num propósito comum. Sério mesmo, eu achei muito bacana, cara, a nossa experiência, a nossa troca hoje de conhecimento. Sei lá, o testemunho de vocês, para quem não conhece o Lino, quem não conhece o Galafre, agora pode ver quão grandioso, quão magnífico esses dois seres humanos que estão aqui. Sim. Né? Que, sei lá, que... As pessoas, elas criam como eu falei naquele outro podcast, a gente acaba criando uma imagem da pessoa, pela postura da pessoa, né? Vocês são mestres, então a postura do mestre é... O cotidiano de vocês é lidar com o aluno, né? Então a postura de vocês é de mestre. Ninguém sabe que o irmão Galaf conta piada. Que o Lino também conta piada, né? Então foi legal saber um pouquinho da história de vocês, né? Da conversão de vocês, como o Galaf tocava pandeiro na frente da igreja para bagunçar o culto, né? Como o Lino já tinha se convertido e nem sabia, né? Já tinha uma mente, né? Isso é maravilhoso, isso fala muito com a gente, né? E assim, eu espero que essa oportunidade que vocês nos permitiram tenha quebrado alguns tabus dos próprios irmãos em relação a vocês. Com certeza. Entendeu? Porque porque a minha cara é feia, às vezes é uma eu não sou assim de chegar logo de cara, mas as pessoas que me conhecem mais de perto, elas sabem que eu... Assim, eu espero mesmo que depois desse episódio mais pessoas cheguem até vocês. Porque vocês tiraram a armadura que vocês transparecem. Sim. Entendeu? Eu acho que vocês abriram portas. Talvez a igreja seja pequena agora para a escola de ministérios. Entendeu? Olha aí, não perca a oportunidade. A gente tem professores excelentes. Esses dois fazem parte disso, sabe? Então, assim, eu digo para vocês, o testemunho de vocês, conviver com vocês, eu sempre falo, eu gosto muito de estar com vocês porque eu gosto de aprender, sabe? O meu temperamento, eu sou muito eufórico, falo muito, sou sorridente, né? E vocês são mais centrados, conversam. Eu acho engraçado quando o irmão Galaf resolve soltar uma piada, sabe? Do nada ele solta a piada. Uma vez eu e o pastor sentado aqui, o pastor olhou para o irmão Galaf assim, ele fazendo a piada, o pastor olhou para mim assim, ele faz piada. Ele ri. E isso é importante, isso edifica. E um dos propósitos do nosso podcast é isso, é mostrar o irmão, mostrar quem é o irmão, mostrar o testemunho do irmão. E isso fala muito. Vocês falando sobre Deus dentro da perspectiva de vocês, dentro do que vocês trabalham, defendem.
Nossa, eu queria ter um podcast com cada um pra gente falar sobre isso, sabe? Eu me rotulo logo. Quando eu chego na sala de aula, eu digo, olha, eu sou criacionista. Eu falo logo... Na faculdade tu tem um pouco mais de liberdade, né, pra esse pensamento. Sobre isso, já no ensino médio já não, já é limitado, né? Tem que ir na mãe. Tem que ir na mãe. É verdade, tem que ir na mãe. Lida até com criança. Sim. Eu quero deixar aqui registrado minha gratidão pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Espero que mais pessoas cheguem até vocês através desse momento aqui, que vocês consigam, trazer para as pessoas a oportunidade do conhecimento que vocês têm, que é incrível, e que as pessoas procurem eles para a escola de ministérios, né? Para todo domingo, tá aqui com eles, 8h30 da manhã na igreja. Agora aqui embaixo vai estar passando as nossas redes sociais, inclusive deles, para que vocês possam estar mandando mensagem, sigam, bombardeiem eles de perguntas, podem ir lá que eles vão amar responder. Eu acho que eles vão se sentir melhores ainda com a troca de vocês, com esse momento de poder tirar dúvidas. Quer falar alguma coisa, Dante? E eu digo mais, venham para a escola de ministério, quero frisar isso, quero reforçar, porque é muito importante nós termos conhecimento da palavra, porque vai chegar um tempo que a própria palavra vai ser questionada. Eu estava vendo uma reportagem que algumas bíblias estão perdendo alguns textos. Importante. Então é muito importante ter conhecimento, porque vai chegar um tempo que a gente vai ter que questionar aquilo que vai ser nos ensinado. Então é muito bom você ter uma opinião. Sendo arminiano, calvinista, a gente tem que ter uma opinião bíblica, porque uma coisa o céu é o nosso lugar. Então a gente tem que saber como chegar lá, qual é o caminho que eu devo andar, o que eu devo seguir. A palavra liberta, né? A palavra liberta. Jesus falou isso para os discípulos. Então é muito importante você estar linkado. Nós temos aqui 2 pessoas que trabalham na escola de ministério, um trabalha na intercessão, então a gente tem um avião de 2 asas aqui, não tem nada melhor do que isso, saber decolar. Então é importante. Procure a escola do ministério, procure o Lino, nos procure e se inscreva. Venha aprender a palavra. E assim, eu peço também que vocês que gostaram podem estar comentando, podem estar sugerindo temas para os próximos episódios. Peço também que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer essas 2 pessoas incríveis que são o Lino e o Galafre. Agradeço o convite. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma experiência muito diferente. É bacana. A gente está se adaptando, é tudo novo, mas assim... Sim. Até agora, todos os episódios que foram lançados... a gente teve, além da edificação pessoal nossa, a gente teve muitos feedbacks positivos. Pessoas que acharam que era o que estava faltando. Estava muito bom. Então, dar voz para vocês, para quem quiser vir aqui, é uma coisa incrível. A gente mostra a capacidade que cada um tem de evangelizar do seu jeito, da sua forma, na sua fala. E é isso. É isso aí. Pena que chegamos ao fim, mas infelizmente chegamos ao fim. Quiser falar alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte. Nós temos a cara feia, mas a gente não morde, né? E outra coisa interessante, discordar para a questão do conhecimento é fundamental. Sim, fundamental. Isso. Porque isso é verdade. São 4 pessoas aqui, são 70 pessoas, 100 pessoas dentro da igreja, e certamente a gente tem pensamento diferente. Por o conhecimento, discordar é fundamental. Primordial, porque, né? A gente conversa e de lado, coisa nasce uma ideia diferente e assim a sociedade se multiplica. É assim que funciona a coisa. E nós estamos à disposição. Eu, pelo menos, estou à disposição. Gosto de conversar, gosto de debater, sempre dentro da normalidade, sempre dentro do respeito com todo mundo. A gente está aqui. Muito obrigado a vocês aí pelo convite. Então, uma última palavra que eu quero falar sobre isso aí que o seu irmão Galafre falou agora é a seguinte. A ciência, tudo gera uma discussão.
Só uma coisa não gera discussão. Só Jesus é o caminho. Aí, Mas a gente pode É ser isso bom, discutir em qualquer coisa. Mas só ele é o caminho para aquilo que a gente vai verdadeiramente precisar lá na frente. Que é depois que a gente morrer, não tem outra volta. Não tem todo mais mundo volta. ficar junto. legal, gente. Então é isso, gente. Muito prazer de receber a companhia de vocês aqui. Então, Bom, antes da gente finalizar, sigam nossas redes sociais, tá passando aqui embaixo. Espero que vocês continuem com a gente, nos apoiando, dando esse suporte. E isso aqui é feito para vocês com muito amor e carinho. Tem toda uma equipe por trás, desde quem prepara os roteiros, de quem faz o contato com os nossos convidados, cria os temas. É muita coisa envolvida. E eu queria muito que vocês comprassem essa ideia, continuassem nos apoiando. É isso. invista no nosso ministério. Isso. Esse é o nosso novo ministério aqui na igreja, feito para vocês e com a ajuda de vocês. Já deu Então, certo. Muito obrigado a todos. E Até a próxima. Tchau. Tchau.